dia mais uma vez. Vamos iniciar então a nossa oficina de número 2, que tem por tema Conhecendo os Sistemas de Organismos de Fomento, FINEP, Sisgon e Petrobras, novo Sigitec. E para moderar essa mesa, gostaria que todos recebessem com uma salva de palmas a professora Silvana... Perdão, peraí. Silvana Coleta, por favor. E para os trabalhos, gostaria de convidar a palestrante Tatiana Castelo Branco, que é líder de frente da Sisgon, na FINEP. Juntamente com o senhor Miguel Andrade, que é analista, e a senhora Ana Costa, assessora da DRCT. E, de modo online, recebemos o senhor Pedro Ivo Campos, da Petrobras. Com a palavra, a nossa querida moderadora, professora Silvana. Bom. Bom dia a todos novamente. Antes de mais nada, agradecer a presença da Tatiana, da Ana, do Miguel e também do Pedro Ivo, que está conosco remotamente. Muito obrigada pela presença. Nós vamos, então, começar com a Tatiana. Ela vai falar especificamente sobre o Sisgon, né, da FINEP, e logo em seguida, Pedro, a gente passa para você, tá bom? Bom, aí eu não sei se te falaram do tempo, né? A gente tem em torno aí de uns 20 minutos, tá? Tá ouvindo aí, Ivo? Então tá ótimo. Então vamos lá, Tatiana. É com você, por gentileza, a apresentação da Tatiana. Pode ficar à vontade, aí eu acho que é melhor a gente descer para poder ver a apresentação, né? Do projeto Sisgon. A FINEP conta com 4 lideranças e eu sou uma delas. Então, eu trouxe uma apresentação aqui para falar para vocês sobre a nova plataforma de apoio e financiamento de projetos da FINEP e o projeto Sisgon propriamente dito. Para passar o slide. Para cá. Como é que faz para passar? É para frente. É isso? É só apertar e aponta para onde? Isso, para frente. Tá. Tá na página 3, né? Voltar. Não, tá indo para frente. Bom,
Então, falando para vocês da plataforma de apoio e financiamento da FINEP, ela, na verdade, é o sistema de submissão, análise, aprovação, contratação e monitoramento dos projetos encaminhados à FINEP nas modalidades de crédito, não reembolsáveis CT e subvenção direta. O projeto Sisgom, ele se insere na plataforma por se tratar de um projeto de desenvolvimento dos serviços de gerenciamento das operações não reembolsáveis. Quais são elas? São as operações não reembolsáveis para ICT e a subvenção direta. Sendo que a subvenção direta ela ainda está em fase de desenvolvimento. Ela ainda não está operacional nessa plataforma. O projeto Sisgom, ele se baseia em 5 premissas. Trata-se de desenvolvimento integrado, então ele perpassa todo o ciclo de vida do projeto, da entrada até a etapa de monitoramento, eu vou falar um pouco melhor adiante. Ele armazena informações históricas, e são informações rastreáveis, então é muito tranquilo para fazer auditoria. É um processo customizado, contempla a automação de diversas etapas e também assinatura eletrônica. Outra premissa é o cadastro único. As instituições que submetem proposta da FINEP, elas fazem um cadastro num único sistema e eles têm visão dos instrumentos que têm disponibilidade de submissão de proposta através da plataforma, evitando duplicidade de cadastro. Sejam eles ICTs, fundações, empresas, pesquisadores, os próprios consultores que nos auxiliam nas plenárias, de análise de mérito, por exemplo. Contempla também a integração de sistemas. E aí a gente destaca aqui o BBágil, do Banco do Brasil, que é uma ferramenta que tem dado suporte importante na prestação de contas, imprimindo agilidade e eficiência, e o Assina FINEP, que permite que a gente faça assinatura eletrônica fazendo uso desse portal. A prestação de contas, propriamente, ela se beneficiou bastante com a automação de atividade, a integração com o BBágil, que já foi citada, e muito em linha com o que define o marco legal, né, de primar pela eficiência, simplificação de processos e foco em resultados. Os usuários externos, a gente tem um canal na plataforma em tempo real de demanda de informações complementares, ajustes de processo, e é um importante canal de interação com todos os atores que permeiam o ciclo de vida do projeto. Então, a gente tem uma visão, gestão de credenciais, de acesso de múltiplos perfis. E uma visão integrada do cliente, que permite a ele visualizar informações sobre os instrumentos da FINEP. Falando no macroprocesso, né, quando a gente fala de ciclo de vida dos projetos, ele contempla um desenho que vai desde a elaboração do edital, até perpassando todo o processo de recebimento, avaliação, ranqueamento das propostas, análise de plano de trabalho feita internamente pela FINEP, que a gente chama de análise conclusiva, a contratação, que vem na sequência, e a etapa de execução e monitoramento, que contempla liberação, acompanhamento e prestações de conta, até o encerramento do projeto. Atualmente, o projeto Sisgom ele avançou sobre as 5 primeiras etapas. Em breve, a gente vai estar percorrendo a última, e a gente tem 2 etapas que são transversais e perpassam todas elas, que é a gestão do cadastro e a avaliação de resultados e impactos desses projetos. Eu trouxe para vocês um pouco de tela de navegação do sistema, por se tratar de uma oficina, com foco no cadastro de cliente e na submissão de propostas, que são as etapas iniciais de submissão de navegação na plataforma. Então, para acessar a plataforma de apoio e financiamento, é possível, através do site da FINEP, na área de clientes, acessando aqui o instrumento desejado, né? Então, eu estou trazendo para vocês a tela aqui do financiamento não reembolsável CTs. A gente disponibiliza uma série de tutoriais para fazer uso da ferramenta, desde o cadastro, preenchimento de propostas e outras etapas. E aqui é um atalho para acessar a plataforma. Esse atalho direciona para a plataforma de apoio e financiamento,
ou, eventualmente, pode-se digitar diretamente o endereço da plataforma, financiamento.finep.gov.br. Caso se trate de um novo usuário, é necessário fazer um cadastro. Esse cadastro com informações básicas aqui para poder fazer uso do sistema. Então, o primeiro passo, quando a gente fala de submissão, e ele é muito importante, é o cadastro do cliente. O cliente aqui, então, a gente entende, é a pessoa física que se inscreve, representando uma pessoa jurídica, né, uma instituição, e o processo tem praticamente 3 etapas, né? O cadastro da pessoa física, o cadastro da pessoa jurídica, cujos documentos que são apresentados para subsidiar a validação desse cadastro depende da modalidade de instrumento que ele vai acessar, se é o crédito, não reembolsável ICT, e uma solicitação de vinculação dessa pessoa física à pessoa jurídica para exercer um papel na gestão do projeto. Se ele tem um perfil de pesquisador, se ele é um operador representando a instituição, representante legal. A gente tem perfis e cada perfil desempenha um papel ao longo desse processo. Então, ao entrar na plataforma, né, fazendo o cadastro, a gente abre um sistema de cadastro de cliente, tem aqui alguns botões de navegação, inclusive, através desse caminho também é possível acessar a plataforma de apoio e financiamento da FINEP, que tem um outro botão de atalho aqui. E, por dentro da plataforma, o cliente que deseja enviar propostas para a FINEP, né, depois de ter feito o seu cadastro e ter se vinculado a uma instituição, pessoa jurídica, ele tem uma visão, tem um painel de visão aqui sobre a forma de encaminhamento de proposta no formato de crédito, que a gente chama de reembolsável direto, e propostas não reembolsáveis. Então, essa aqui é uma tela de homologação, é um sistema que a gente faz treinamento interno, e aqui tem uns exemplos que a gente descreveu lá só para teste. Mas vem listadas as demandas, né, os editais, chamadas públicas que estão em curso, que também são divulgadas diretamente na página da FINEP, mas que também podem ser visualizadas através desse portal. E, havendo interesse em enviar uma proposta em resposta a essa chamada pública, tem um botão aqui de submissão. Só para mostrar para vocês que aquele painel dá uma visibilidade das chamadas que estão sendo disponibilizadas no site, são as mesmas que aparecem no nosso site institucional. Só que o acesso ao portal também traz essa informação. Esse aqui é o portal da FINEP. Depois de que é feito o cadastro, né, da pessoa física, que se vincula a uma pessoa jurídica, é feito, e caso haja interesse em submeter uma proposta em razão de uma chamada pública, a gente começa aqui a etapa de preenchimento e envio da proposta. Então, vou falar para vocês, são 5 grandes etapas. Eu vou falar para vocês, em linhas gerais, como é que isso acontece, e, para algumas delas, eu vou trazer algumas telas só para vocês terem ideia de como o sistema está formatado. Então, o início começa com o cadastro do coordenador geral do projeto. E esse preenchimento se dá por alguns atores. Esses atores teriam sido configurados lá no cadastro, né? Então, aquele ator que tem o perfil de representante legal da instituição executora ou um operador designado. Na sequência, inicia-se o cadastramento da proposta, né? O preenchimento da proposta, dados gerais, pelo coordenador geral do projeto. Aqui tem a principal tela que abre nesse momento de preenchimento da proposta e os grandes blocos de informações que estão contidos nesse formulário. Então, ao preencher a proposta geral, é importante fornecer informações das instituições partícipes, né? Quem vai vincular como proponente, instituição executora ou outro partícipe, título do projeto, descrição e justificativa, objetivo e resumo publicável. Além da identificação de subprojetos que vão compor esse projeto, que um projeto ele pode ser composto por mais de um subprojeto.
Há situações de projetos que só tem um subprojeto, que é o próprio projeto, né, por simplificação. Após preencher informações do projeto de uma forma global, é necessário preencher formulários que vão no detalhamento dos subprojetos que compõem aquele projeto macro, né? E esse formulário ele também tem grandes blocos de informações que devem ser preenchidos. Dados gerais da equipe científica, metas e cronograma físico, relação de itens, o orçamento consolidado que vai financiar essa relação de itens, anexos que sejam obrigatórios e gerais necessários ao entendimento da proposta. Repara que a gente tem esse processo ele é todo gerido por uma série de perfis. Na sequência, a gente tem a etapa de consolidação da proposta. Então, houve o preenchimento de dados gerais da proposta, na sequência, dados gerais de subprojetos, e na etapa 4, o coordenador geral, ele olha o todo que foi preenchido, emite um parecer sobre a necessidade de ajustes ou não nesse procedimento, nesses preenchimentos. Ele faz uma revisão geral dos dados gerais do projeto, um olhar sobre o orçamento consolidado desses subprojetos, porque uma proposta, eventualmente, pode ter 2, 3, podem chegar a quantidade de subprojetos que, no final, se consolidam num orçamento só. E o cronograma financeiro, que é o cronograma de liberação das parcelas previstas para esse projeto. Aqui eu destaquei as telas que eu vou apresentar adiante, para o preenchimento dos projetos e um olhar sobre o cronograma financeiro. Então, falando dos subprojetos, esse aqui é o formulário, que usualmente aparece para ser preenchido. Sim, por favor. Esse aqui é o formulário que aparece na etapa de preenchimento de dados para compor o subprojeto. Então, o sistema abre um formulário com algumas abas aqui, onde é necessário inscrever o título e a sigla do subprojeto, a descrição do objetivo e resultados esperados, área de conhecimento de aderência com aquele subprojeto, além de campos que podem ser específicos de uma chamada em particular, que seriam questões a serem respondidas. Na sequência, vem a etapa de consolidação da proposta, como eu lhes falei. Então, foram preenchidos os subprojetos, e o coordenador geral ele tem uma visão de tudo que foi realizado, né, de forma histórica e rastreável, porque ele visualiza os processos anteriores e as informações que foram imputadas no sistema, e ele procede à consolidação. O que seria isso? Ele emite um parecer sobre a necessidade ou não de ajuste da proposta, caso ele tenha identificado alguma inconsistência. E, nesse momento, se ele identifica que tem necessidade de ajuste, ele tem como endereçar a volta do processo para o ator responsável, faz a revisão dos dados gerais. Aqui tem uma tela do orçamento consolidado, onde aparece o valor que está sendo solicitado à FINEP, por exemplo, e eventuais contrapartidas. Esses valores também segregados por tipo de despesa, se corrente ou de capital, alguns detalhamentos de parcelas, quantidades, como elas estão distribuídas no tempo. E, por fim, a aprovação da proposta pelo representante legal de cada uma das instituições partícipes do projeto. Depois dessa aprovação, a proposta, então, é submetida à FINEP. O que a gente coloca como pontos de atenção com relação à submissão de propostas é que tem vários elementos que devem ser observados, né? O próprio edital, é importante que se faça uma leitura minuciosa do que está sendo previsto no edital. Manuais e tutoriais disponibilizados também na página da chamada e dos tutoriais usuais do projeto, como eu mostrei para vocês lá no início. Observância dos prazos limites. Esse aqui é um ponto que, às vezes, gera criticidade, porque, muitas vezes, as propostas são enviadas no laço do prazo, né, e podem ter intercorrências, né,
que a gente está falando de submissão via eletrônica, sempre pode acontecer alguma coisa no limite do envio. Temos canais internos de comunicação por dentro da plataforma, onde os atores falam entre si e a FINEP também faz comunicações para o ator externo. Na plataforma, após submissão do projeto, é possível identificar os contatos da equipe de acompanhamento da FINEP, que está sempre disponível para atuar em qualquer circunstância, além dos canais usuais, né, que são diversos, disponibilizados pela FINEP. Então, dúvidas sobre cadastro, a gente tem uma caixa postal específica. As demandas, que são as chamadas públicas que a gente publica no portal da FINEP, também são acompanhadas de elaboração de caixas postais específicas para cada uma das chamadas, que são bastante utilizadas. O próprio acesso ao saque e alguns vídeos tutoriais que a gente disponibiliza também na página da chamada, orientando como fazer esse preenchimento, porque, para quem não está habituado, é uma trilha nova para percorrer, né? Bom, em linhas gerais, isso é o que eu tinha para falar sobre submissão de propostas. E, por fim, eu só vou apresentar um painel geral assim, do que a gente apresentou de resultados consolidados em termos de submissão. Esse projeto ele foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido em 2020, a gente está em 2025. Ele foi desenvolvido a partir de uma metodologia ágil, que a gente chama, onde a gente vai avançando pelas etapas do processo, do ciclo de vida do projeto, e vai aperfeiçoando com o processo andando. O sistema ele passou a receber chamadas a partir de 2022. E a premissa básica é que a gente vai passar a usar essa plataforma nova e os sistemas legados, aos poucos, vão sendo desligados. Então, em 2022, tivemos 2 chamadas aqui, recebendo no total de 40 propostas, cerca de 71 milhões. Em 2023, mais 2 chamadas, com 137 propostas, 2,1 bilhões, e aí a ordem de grandeza já vai numa crescente. Já em 2024 e 2025, que ainda está em curso, temos aqui uma ordem de 5 a 6 chamadas públicas que fizeram uso da ferramenta. E repara o número de propostas que a gente tem recebido. Em 2024, foram 881 propostas. Lembrando que as propostas também são compostas por subprojetos. Tem uma carga densa de análise de dados, como se um projeto fosse. E a demanda de recurso foi em torno de 7,7 a 8,4 bilhões de reais. Aqui é um pouquinho daqueles dados, só que de forma visual, né, para vocês verem o quantitativo de projetos recebidos. Em 2025 ainda não se encerrou. E a demanda em recursos, né, aqui em reais milhões. E a gente está aqui num patamar de 8 bi. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e agradeço a vocês. Bom, muito obrigada, Tatiana. Como o previsto, nós vamos ouvir agora o Pedro Ivo e, em seguida, a gente recompõe a mesa para as questões do auditório. Tá certo? Pedro Ivo, você nos ouve? Opa, então é com você aí, viu? Muito obrigada. Sim, fique à vontade. Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Felipe Campos, eu
universidades e CPIs, aqui pelo Conexões para a Inovação, pelo Programa de Inovação Aberta. Queria começar não está a impressão de vocês, gostaria muito, mas infelizmente todas as questões políticas realmente são possíveis estar incluídas aqui com vocês, mas estou aqui mesmo de forma remota, porque eu acho que é super importante a gente manter esse contato mais próximo da área, do centro de pesquisa de funções, então, divulgação do professor Mônica e mesmo não ter a intervenção de vocês, a gente acha importante esse espaço que vai participar da pessoa. E o assunto de hoje, pessoal, é um pouco do nosso sistema de contratação, do nosso projeto de pesquisa. Tá? Eu vou falar aqui um pouco de conexões com a inovação aberta de forma institucional, tá? Falar um pouco dos nossos processos de contratação, a gente tem muitas modalidades, como falar um pouco sobre isso, e por fim falar um pouco sobre a mudança que está em curso no ano passado. Eu tive um convite, ano passado, consegui principalmente, já falei um pouco sobre isso, né? Sobre essa mudança importante que está acontecendo no nosso sistema de gestão dos programas de parceria primeiro. E hoje eu trago uma atualização, né? Esse ano 2025, que estamos, tá? E conto com vocês aí para trazerem comentários, trazerem insights para a gente continuar a semana. Muito bem, pessoal. Então, bom, falando um pouco de inovação culturais, né? A inovação sempre foi muito forte nas nossas culturais. A Culturais, ela nasce em 1953, né? O nosso centro de pesquisa nasceu depois, né? 10 anos depois. O centro de pesquisa culturais, ele nasce lá no escritório da Brasileira, né? Que vão estudar as caras aqui da PRJ. Então, esse processo de inovação aberta, esse curso de tecnologias parceiras, já é segunda parte do nosso centro de pesquisa. E toda essa caminhada foi bastante importante. Né? Então, hoje, nosso centro de pesquisa com mais de 300 mil trabalhados, né? Aulas, sempre laboratórios, sempre, para quem não conheceu sempre, o convite que a gente faz online, eu trazendo isso é importante dentro do universo de bastante do nosso universo de comunicados e os nossos projetos de financeiros. Tudo que chamamos de importante, atualmente, lá de nós pobres, isso significa que os nacional dos Estados Unidos há muitos instituições importantes nisso, e essa parte é bem interessante. Se não vai estar cheio, se somos muito acreditos, nós somos fora. Ele tem essa característica inicial, essa característica nosso origem, que é nosso origem. No Brasil, a gente está infelizmente sempre de honra. E muito aqui, a gente faz a situação dele, nos parceiros. A nossa, mas muito trabalho esse que é importante a gente dar as grandes, a gente precisa unir a força e mostrar que a gente realizar a legislação dele. Então, o que é uma coisa que a gente faz é a relação dela para estudar, ou a gente não tem que ele faça fazer construção e administrar isso. Então, a maior parte dos desafios sobre a tecnologia são ligados a trabalhos do ano, isso é então, extinção que é muito específico, internacionais, desenvolvidas culturais, ela vai ser a informação e a credibilidade das comunidades para que a gente possa desenvolver isso, fazer. Existem alguns caminhos muito próximos de órgãos, no caso de eleições, de parceira e modelos de negócio, que é uma anúncio de exato, de fazer, e essa comunidade solidária do nosso lado.
já são próximos de associados para essa população, e ele gosta de gente que usa para conseguir o custo da produção. Esse modelo de trabalhar, inclusive, nós sempre temos aqui com os produtos, a minha que chegamos lá, no nosso programa, são ainda produções de possível institucional. Então, eles sabem que elas querem só uma arte de fazer um tipo de teste, assim, para que não seja uma solução para você ser melhor de todas. Então, são assim de frisar seria ótimo juntos, mas não são. Então, esse grupo de lições da motivação, faz de pensar em função de especial, lição mais, não fazer isso, não fazer ela tinha a integração da minha forma, da sua nossa, e uma nossa a gente normalmente modos do caso desse modo e a nós modos na e modos uma pesquisa na nossa de investigação, esse é o modo que fala que nós temos para observar os livros, nós temos que falar de existência, a gente vamos lá, assim, mais onde a gente se torna assim, certo, e mais de chamar, de fascínio, elas não se considerarem, a gente pode estudar a noção de relações, temos uma hora de são feitas, mostra entre os diferentes, mas lançamento, ligado no cliente da decisão, já fazendo essa lição, de ser essa população marginal, que nós vivemos, e a gente pode facilitar aqui para imaginar um chefe que é um funcionário econômico fechado, de modo que a gente fala deixar então, a gente tira e a relação e faz o de usuário, a gente tem uma muito a gente tem vários solidariedades que tinham as instituições alcance e a gente fala que não de horas, a gente dinheiro, é fácil de testar e depois eles soluções materiais que eles possam ser facilidades tecnológicas. E nós somos isso, temos desenhos de alguns dos nossos projetos dos países somos parecidos que nós estamos desde para nós projetos de nossa vida, sobre esse problema de essa música de uma outra disso a função projetos que escolam criar estudar sociedades estudar culturas e cada desenvolvendo soluções culturalizadas consegue existir uma parte de alternativa, subir a parte o meu bastante dos desafios, inclusive, o enxergo do país, o enxergo do Estado, o enxergo do Estado, que é uma característica que é uma
definição de dados, no caso de nós, são os funcionários. Então, eles estão significa que nós operações. Então, é muito então, isso é que eles participam de mais de como de fazer isso. Bom, mas esse que é o uma habilidade sobre uma educação. Olha isso. É grande, na obra, mais exige informação, a universidade de forma geral, de mostra muito forte relacionamento, a tecnologia não é são alunos de fragmentos, ele conhece a para e, bom, esse é muito razão de dizer que sobre modo sobre modo de forma geral, é um objetivo onde a ação utilizada desse político a gente é um suporte conhecimento para as coisas escolhadas, a ação do técnico culturais e finalmente confiabilidade de fazer de ações eles a mídia social das construções dos quatro demônios que eles fazem e tem forma de explicar isso mulheres quando que faz dificuldades de conflitos. É a mulher de comunidade de definições pessoas ou que é a eleição cada vez mais felicidade dos próximos, mas acho que a extinção acerca do nosso rural e a oportunidade de nosso grupo. Pessoal, eu não vou fazer porque nós se falamos de trabalho, mas a achei muito provavelmente sobre o vídeo, para tentar iniciar a nossa experiência, desta forma, em relação a isso. Eu acho que é isso. Vamos, sim. Sim, não é. Mas. Só. Está saindo áudio. Esse lançamento uma extraordinária distribuição que era uma mistura de fora e parceiros de logística transparente e grande, apresentando das correlações tecnológicas e necessidades do negócio. No vídeo de hoje, vamos explicar como o consumo tem acesso e detalhar sobre regulamentos de distribuição de crédito, a concluir e investir no caminho do sucesso de cada parceria. A seleção é realizada também por atividades, em módulos de no processo de distribuição de forma artificial. A seleção de regras é aprovada em parceiros e técnicos e transformadas, sendo a introdução da devida da amostra. Esses primeiros utilizados para a seleção de regras exploram utilidades do nível do desempenho de hoje, duas patentes tributadas, a nutrição do salário, a localização geográfica e a consolidado do desenvolvimento do projeto de a seleção pode ter estudada como singularidade, onde o parceiro pode não ser o único capaz de entregar o objeto pretendido. Entretanto, a presença de potencial técnico ou vantagens comparativas com preponderância seja suficiente para afastar a opção pelas seleções temáticas ou públicas. Já a seleção temática é aplicada com uma diversidade de competências equivalentes entre os potenciais parceiros, portanto se busca uma variedade de abordagens para resolver o desafio.
Nesse caso, instituições ou empresas com expertise no tema e associadas àquela área temática são obrigadas a submeter seus protestos. No caso específico de cooperação social e cumprimento da obrigação de investimento do PTI da ANP, a SCP deve já ser referenciada na área temática indicada na oportunidade e fazer parte da lista de convidados. Como se permite uma maior amplitude de proponentes, a diversidade de potenciais parceiros, ou falta de informações familiares sobre eles, a modalidade aplicada é a chamada pública. Nesse caso, a publicação do vídeo de competitividade e desafios são divulgados adicionalmente à comunidade de ciência e tecnologia no portal de conexões da população, dando desta forma uma maior publicidade do desafio. O processo de seleção começa com a criação da oportunidade de um ambiente de competitividade, onde o interlocutor responsável registra dados como tipo de parceria, desafio, objetivo, solução esperada, dados, comitê julgador, entre outros. Depois disso, o gerente avalia o cenário estabelecido para a aprovação e seleção da oportunidade, que é divulgada para os potenciais parceiros de etapa de seleção temática ou seleção pública. O que nos leva para a etapa de elaboração dos pré-propostas, em que os parceiros interessados liberam suas ideias, detalhando como pretendem entender o desafio. As dúvidas dos parceiros são respondidas de forma imparcial pelo interlocutor técnico ou pelo comitê julgador, numa sala colaborativa. Esta etapa conforme as seleções temáticas e públicas, já que na seleção direta não há submissão de propostas. As pré-propostas são avaliadas individualmente por cada membro do comitê julgador, com base em critérios de seleção pré-definidos. Após a impressão, o gerente imediato tem acesso aos dados das pré-propostas e notas do comitê. A partir do momento, ele pode indicar como vencedora um ou mais pré-propostas. Em seguida, o gerente de fato poderá aprovar a seleção do parceiro ou solicitar a revisão. Após a seleção do parceiro tecnológico, tem início a fase de elaboração do plano de trabalho detalhado. Com esse processo, a prioridade não apenas fica com parcerias tecnológicas e inovadoras, mas também se compromete com a transparência das oportunidades, isonomia e alinhamento estratégico em cada escolha. Pessoal, a gente vai passar esse vídeo, eu acho que ele fala bastante muito aqui como funciona o nosso processo de contratação, de divulgação. Bom, pessoal, então, se você reparar, esse vídeo fala sobre o processo de contratação, de ter uma comparação paradigma do CIFEC, e a complexidade que o módulo de representação do CIFEC, tá? E esse é justamente uma mudança para ser implementada. Tá? Então, o CIFEC, ele está em processo de continuação, tá? Então, ele ainda está falando para todas as chamadas clínicas e práticas, e algumas chamadas diferentes, tá? Só que muito breve, o CIFEC vai deixar de receber novas oportunidades. Tá? E a gente está mudando esse sistema, nós vamos um sistema que tem base no sistema das seleções. Tá? E ele fala um pouquinho sobre isso, eu falei um pouco sobre isso no convite do ano passado. E bom, pessoal, o que é essa mudança, né? A gente vinha observando uma série de oportunidades de melhoria, tá? Então, o CIFEC cumpriu um papel muito importante, né? Então, em termos de organização e eficiência de gestão da ciência, a gente deu um salto muito importante da organização do CIFEC. Nós passamos esses 15 anos de sistema, né? Já vimos observando um desafio elevado tecnológico, né? Uma experiência do usuário não é legal, né? Uma plataforma que muitos parceiros têm uma dificuldade de navegar, processos organizados. É um sistema também que não integra os sistemas, então a gente precisa trabalhar com muitos sistemas diferentes que não se conversam. Tá?
Então, uma série de fatores que a gente vem observando nos últimos anos, tá? E tomamos essa decisão para essa migração do sistema justamente para oferecer uma experiência de usuário e eficiência digital a níveis mais elevados nessa parceria com vocês, tá? Então, a seleção dos escolas foi justamente pela sua habilidade de se ligar na CRM, né? Então, é uma ferramenta que você gestão relacionamento. No nosso grupo, inclusive, todos os operadores de emergência trabalham com essa plataforma. E foi a plataforma que eu entendi que o nosso time tinha relevante soluções para entregar que a gente estava buscando, tá? Então, com os seus usuários, né, alguns sistemas eles deixam de existir para um sistema e o risco de cada nome desse sistema em algum período de 2026 a gente não tem esse programa claro, tá? Mas ele vai deixar de ser novos oportunidades para essa dos quase. Isso na live, que era onde ficava com conexões que já participaram no ano passado. Tá? Então, a parte de conexões do acaba em conexões quase, no sistema da live final, e vocês observam, né? Esse feedback, o identidade, a live, o amigo, sabe? Uma série de sistemas que, de fato, eles não se conversam. Então, hoje, olha, esse sistema tem os seus cofres, e o seu esforço ele consegue, ele conversa, né? Ele consegue extrair e gravar esse maneiro para você. Tá? E ele vai exatamente para o sistema que a gente faz todos os projetos de dentro do nosso perfil. Pedro Ivo, por gentileza, eu peço que você encaminhe para o final, por gentileza. Você consegue 5 minutinhos aí finalizar por conta do nosso tempo? Então tá ótimo. Muito obrigada. Bom, então, pessoal, a gente implementou já, a gente deveria ter colocado como concluído o portal do Missões, que já está funcionando pelo de edição com plataforma. E o nosso processo de contratação, algumas foram diretas e temáticas que já estão mudando, mas com algum minuto. Então, algumas inscrições em alguns projetos específicos estão sendo combinadas, né, a colocações chamadas já no conhecimento do sistema, mas ainda com algum minuto. Né? Por que isso? Porque a gente está fazendo essa implementação do sistema de forma muito baseada, para que quando a gente viajar, né, a trabalhar 100% de uma pessoa na plataforma, a gente possa garantir a experiência do usuário com a maior eficiência possível para vocês, tá? Então, isso está fazendo isso de uma bastante baseada. A gente está concluindo aqui desenvolvimento da parte do contratual, né, dessa plataforma, tá? E, diferente do feedback, a gente passa por essa plataforma de vários desenvolvimentos tecnológicos, feedback, e por último, a parte de crescimento também. Então, a gente tem muito plataforma de aplicação de todas as modalidades contratuais, né, pessoal? Aqui falar um pouco rápido, mas tem um benefício grande da plataforma, tá? Então, a gente identifica algoritmos de parceria, né? A gente identifica para lançar aí uma aula de certificação para nossos parceiros, uma aula de eficiência operacional, produtividade, fluidez do processo, acessibilidade, grande questão de gestão da carreira financeira, né? E a gente utiliza também os cursos de contratação de operação. Bom, nesse nosso primeiro evento, né, a gente já está no processo de contratação de gestão contratual, rodando dentro da plataforma, nosso canal ele já está integrado, essa distribuição. Já temos uma prova de atendimento operacional, né, com os parceiros que estão sendo convidados para esse piloto já ter acesso à ação para tirar dúvidas e para apoiar esse momento de piloto de uma forma, né? E que não precisa de prejuízo, né? Então a gente tem essa etapa de análise de hipóteses de comunicação com possibilidades primárias, né? Uma coisa que se espera não existir, né? Testes que a gente precisa de gerenciamento, de forma de sucesso possível. Os temas de operação de atingir que passam por liderar no sistema. A minuta do PC passa a ser gerada de forma automática, tá? Então, essa minuta é construída aqui dentro do sistema, a gente consegue fazer isso de forma bem mais ágil, tá? Não visa um critério de aprovação de comunicação com as oportunidades e
teria substituído uma aprovação de um simples botão que o gerente imobiliário quer, como que a gente consegue fazer esse processo de forma bastante ágil, e algumas ferramentas de gestão, relatórios personalizados, que entregam uma forma de transparência de projetos das agências e com a possibilidade de descanso. Tá? Bom, pessoal, todo mundo passa os passos. Tá? Em algum momento, em 2026, a gente viu a chave para todos os chamados de diretos pelo novo sistema. Tá? Num segundo momento, na segunda onda, todas as chaves temáticas passam para o nosso sistema. Ele distribui que no início do segundo semestre do bem, a gente passa a virar a chave integral, no que vai ser todos os espaços públicos passarão a rodar dentro do sistema. E aí, uma coisa como surge. Os processos que começaram nesse sistema, vão precisar virar para o sistema, e a resposta é não. Então, os processos que nascerem dentro do sistema, o sistema vai continuar com o legado existindo, coexistindo, na verdade, o sistema durante um tempo, mas o processo que nasce dentro do sistema, eles vão seguir todos os seus ciclos de vida dentro do sistema também. Nova oportunidade de adaptação para o sistema. Então, isso é um recado que eu estou trazendo para vocês. Estou agradecimento, mas super importante para as docentes a hoje a minha terceira opção de convite, fica aqui meu agradecimento à disposição da gente para falar. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro Ivo. Apesar do adiantado da hora que nós vamos tentar ouvir algumas questões, né, da nossa plateia, eu peço que a Tatiana, a Ana e o Miguel voltem aqui a ocupar os seus lugares, para que a gente possa ver aqui. Deixa eu ver só o meu tempo aqui, como é que está. Tá ótimo. Bom, gente, nós temos até 12h30 e disse que a gente pode aí avançar uns 5 minutinhos, no máximo 10, para o horário do almoço. Então, é importantíssimo, né, a gente conversar com FINEP e com Petrobras. Eu imagino que vocês possam ter questões, e estamos abertos aqui e disponíveis com os nossos participantes. Lá atrás, por favor, ó. Bom dia, né, a todos e todas. Bem objetivo aqui na pergunta, então, por causa do tempo, né, mas agradecer a apresentação de vocês. Com relação à FINEP, a gente ainda vai aprender a mexer no sistema, né? Tem muitos projetos que iniciaram agora, então remanejamento é uma questão que eu acho que depois a gente vai ter que ver como é que vai funcionar. Mas falando do cadastro, que é o que vocês trouxeram, não fica na fundação um cadastro de projeto. Então, assim, quando a universidade ou a executora submete a parte da DOACI, que nos mais interessa, né, já é pré-fixado, já coloca-se de alguma forma, e também, né, quando eles colocam equipamentos internacionais, já abre para a despesa de importação, porque tem pesquisador que esquece desse detalhe. Então, se tiver, é importante. E, muito rapidamente, para o Pedro, como ainda não está o novo sistema em execução, do Sigitec, a gente tem lá na Fundação muita dificuldade de comunicação na prestação de contas, né? Porque não tem um campo, quando a gente recebe uma diligência, por exemplo, de resposta ou de justificativa. Então, a gente tem que colocar um anexo, né, um PDF com um ofício de respostas.
E aí, muitas vezes, vocês não conseguem visualizar essa resposta e abrem a mesma diligência de novo. Tem alguma sugestão para dar para a gente em relação à comunicação, algum canal que a gente possa conversar quando for de diligência, prestação de contas, que eu sei que é tudo por e-mail, né? A gente não consegue fazer dentro do Sigitec. Desculpa, é da UFJF FADEP. Meu nome é Josiane, perdão. Perfeito, José. Muito obrigado pelo tempo. Vamos ouvir a resposta da Tatiana e a gente ouve você, por gentileza? Agradeço aí pela pergunta. A questão da DOACI, à medida que é preenchida a proposta, né, inserido valores para os itens de dispêndio, o valor da DOACI é calculado automaticamente pelo sistema. Então, a proposta vai ganhando valores e a DOACI é um percentual do valor do projeto. E esse percentual ele é pré-estabelecido pela chamada pública ao qual o projeto foi submetido. Então, sobre a apuração da DOACI, ela é automática. Não tem como, de alguma forma equivocada, alguém preencher a mais ou a menos, ou a menor. Já a despesa acessória de importação é um campo que é disponibilizado e o que o sistema faz é calcular o limite teto. Então, você vai preenchendo e aqueles itens que se referem a itens de importação, sejam eles despesa de capital ou material de consumo importado, o sistema calcula automaticamente que seria 20% desses itens e ele estabelece o limite. E aí tem um campo onde a instituição ela preenche valores que têm que estar suportados por esse limite com a fonte FINEP, mas também há um campo de despesa acessória de importação que ele pode compor com outras fontes do projeto, que seriam as fontes de contrapartida. Mas a fonte FINEP está limitada a 20% do valor dos itens que são objetos de importação. E, no limite, se não houver inscrição de valor nenhum, ele vem zerado. Então, assim, esse é um campo livre. Tá ok? Ok, bom dia a todos. Eu sou o Júlio César, sou gerente de projetos da FUSP, Fundação de Apoio à USP. Nós temos diversos projetos, né, com a FINEP, também com a Petrobras. Então, assim, a minha pergunta para a Tatiana da FINEP é sobre se teria alguma já a previsibilidade de quando o sistema vai ser feita a prestação de contas dentro do sistema e se, quando for implantado, isso vai vir para os projetos que já estão em andamento ou somente projetos novos, né? Como é que vai ficar essa questão de prestação de contas dentro do sistema? E para o Pedro Ivo, eu gostaria de saber se nesse novo sistema as fundações continuarão a ter que apresentar aquele detalhamento da DOA que a gente monta, que às vezes muda muito, conforme o projeto vai sendo negociado, esse valor vai sendo alterado, a gente acaba tendo que ficar reformulando esse documento, e se esse documento ainda vai continuar sendo aplicado. Perfeitamente. Olha só, os novos projetos, tá, a partir de 22, como a Tatiana mostrou, todos eles vão ter a prestação de contas online dentro do SISGOM, tá, seguindo a legislação e a normatização que a gente já conhece. A tua segunda pergunta eu não entendi. Você falou da DOACI, é isso? É que sobre a DOA, aí é para o Ivo da Petrobras, que é um documento. Tá, desculpa, eu entendi da FINEP errado. não tem, Tá, desculpa, entendi errado, então. Então é isso, todos os projetos novos vão ser, a prestação de contas vai ser feita dentro do sistema, já está acontecendo, já está ativo esse módulo. Então, vocês que são nossos clientes já podem utilizar normalmente, tá bom? Complementando o que a Tatiana lembrou aqui, é o seguinte, todas as fundações de apoio, tá? Vocês, obviamente, abrem a conta bancária, nós abrimos a conta bancária, onde os recursos vão ser depositados, nós acompanhamos a conta bancária online, via BBAgio, então, todos os gastos que vocês realizam, nós estamos vendo, tá? Então, isso é uma maneira de preservar a segurança da informação.
e também a qualidade da prestação de contas futura que vocês vão fazer também no próprio Sisgom. Então, a gestão financeira está bem completa nesse sentido, tá bom? Pedro Ivo, por gentileza. Com a inovação do esforço, em termos de processo, isso não muda, tá? Até porque tem uma questão da ANP. Então, e aí, enfim, a gente tem algumas mudanças de forma técnica na plataforma, mas como essa questão de processo, tá? Hoje, o seu esforço vai para uma solução que muda esse processo de alguma forma, tá? Tentando responder de forma inteira. O próximo sou eu, acho, né? Sei. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, viu, Pedro? Você falou bastante, Pedro Ivo, você falou bastante sobre formas de atender a Petrobras, as demandas que ela tem de ciência e tecnologia, né? Se a gente pensar no inverso, vocês têm alguma forma também de discutir? O inverso que eu estou falando é se a gente tiver ofertas de ciência e tecnologia para oferecer para a Petrobras. Como é que a gente deve proceder? Historicamente, a gente fez isso, né? A história da maior parte do tempo, a gente trabalha dessa forma, né? Então, o nosso time de pesquisadores aí é bastante capitalizado na comunidade de ciência e tecnologia, e ainda existe, né? Acho que eu falei um pouco da chamada direta, né? Então, ela ainda acontece, né? Quando faz sentido a gente selecionar uma instituição seja por singularidade ou por exclusividade, tá? Se não houvesse contato, esse tipo de interlocução com o nosso time de pesquisadores aqui, lá na plataforma do Conexões de Inovação, tem um cadastro que pode ser feito, né? E a gente recebe esses propostas pelos e-mails que chegam através do e-mail de Conexões, né? E a gente tem um time que recebe esses e-mails e a gente direciona aqui para os portfólios, no enfim, os respectivos portfólios, dependendo da oportunidade que a gente estiver falando aqui, né? E, enfim, dependendo do potencial da oportunidade dos portfólios, ele tem contato com a instituição que enviou isso lá pela plataforma, tá? Então, de forma geral, os caminhos existem, né? São esses. Nós temos mais uma pergunta lá atrás. Mais alguém quer se inscrever? Aproveitar esse momento para a gente poder encaminhar para o encerramento. Bom, então, por favor. Bom dia, meu nome é Kátia, sou da Fundação Casimiro Montenegro Filho, de São José dos Campos. Tenho como apoiada aí a UITA, né? A minha pergunta é para a Tatiana, em essa parte de submissão de proposta. Então, aqui na Fundação, a gente já está atuando bastante com isso, acho que está quase aí 90% para a gente aí está satisfatório, está tendo aí uma grande aceitação aí por parte dos coordenadores e da Fundação. O que a gente está encontrando dificuldades é com a parte da execução. Então, eu vejo que o sistema, quando eu submeto um remanejamento, por exemplo, antigamente no portal da FINEP, do cliente, né, a gente submetia fundação, o coordenador aprovava e isso ia para a FINEP. Hoje já não é mais assim. A gente submete dentro do Sisgom, o coordenador recebe, aprova, daí vai para a reitoria, né, para o instituto, o reitor do instituto, o diretor, aprovar, e às vezes ainda volta para a fundação para aprovar de novo, só que a fundação ela não tem a visão de com quem está esse fluxo de aprovação. Então, às vezes, eu tenho que ficar ligando para o técnico da FINEP, para ele poder avaliar, para ele poder verificar no sistema dele com quem está parado o fluxo. Porque eu não sei se o meu reitor assinou, se o meu coordenador também aprovou lá a proposta. Então, eu verifiquei que, com os técnicos, ele tem, no sistema dele, ele consegue acessar o status e consegue ver onde o fluxo está parado. Isso não está visível para a fundação. Eu acho que seria um ponto interessante para a gente poder conseguir monitorar esse fluxo. Tá? Uma das dificuldades que a gente também encontra é que, na parte de bolsista, a gente só consegue inserir 10 bolsistas.
Então, quando o projeto tem muito mais bolsistas, a gente não consegue fazer esse cadastro dentro do sistema. Então, como que a FINEP consegue visualizar isso e dar, como que eu posso falar? Como que a gente vai cadastrar isso depois com a FINEP? Agradeço pelas perguntas. Essas duas problemáticas, né, essas duas dores que você está expondo aqui, a gente tem conhecimento e é importante ouvi-la, né, aqui fazendo essa colocação. Com relação à visualização no processo de remanejamento, de fato, hoje a gente tem uma trilha visível e rastreável para dentro, ainda não tem para fora, mas, de alguma forma, a gente tem endereçado isso junto à nossa equipe de desenvolvimento. Como eu falei para vocês, esse sistema ele tem a metodologia adotada para esse desenvolvimento, que a gente chama de metodologia ágil. Então, a gente percorreu as primeiras 5 etapas do ciclo de vida do projeto e a gente está revisitando as etapas já desenhadas para ir aperfeiçoando. E estar presente aqui é uma oportunidade de ouvir vocês, né, como atores externos, sobre o uso dessa ferramenta, para que, de fato, a gente consiga reforçar isso para dentro. Porque o que você trouxe não é uma novidade para a gente que também faz uso da ferramenta, mas sentir que isso, de fato, está causando alguma situação que restringe o uso da ferramenta de alguma forma, dá força para a gente voltar para dentro e falar, olha, tem que implementar, vamos. Mas é uma questão que está mapeada, assim, e a gente pretende endereçar isso de alguma forma. E o ano de 2025, então, esse projeto ele começou em 2020. Ele foi muito focado nessa etapa de execução, de melhorias para a etapa de execução. Por exemplo, a questão do remanejamento, a gente está em vias de colocar no ambiente de produção, que a gente diz que é um ambiente acessível por vocês, uma funcionalidade que, de fato, reflita a flexibilidade que está prevista no novo marco legal de remanejamento de custeio e capital, de uma forma muito mais ágil do que se fazia, inclusive, usando o portal do cliente. Entendi. E tem a FINEP já tem alguma estimativa de treinamento para uso dessa plataforma para os usuários, tanto na parte de execução como de prestação de contas, que eu acho que é bem interessante, porque a gente, como usuário, às vezes o sistema não é interativo, né? Então, a gente tem que ficar vendo, às vezes a gente olha lá o videozinho da FINEP, mas, mesmo assim, a gente ainda tem dúvidas. Então, acho que é importante ter um treinamento para que possa tirar dúvidas, né, ver como que funciona. Eu acho que não só a FINEP, também como o sistema novo da Petrobras, para a gente poder trocar essas ideias e fazer esses questionamentos para vocês poderem também estar respondendo. Sem dúvida. É necessário e é imperativo que a gente faça esses treinamentos, nem que sejam webinars, e eu tenho recebido demandas, assim como os outros líderes de frente, sobre essa necessidade de capacitação. E o sistema está adquirindo uma maturidade que agora a gente consegue estruturar isso de forma mais organizada e a gente pretende estar, em breve, estruturando algo assim. Tá? Agradeço pela colocação. Bom, então, encaminhando para o encerramento, eu peço, por gentileza, que o Roberto Ferraz, da FADESP, venha até aqui para nos ajudar a fazer uma entrega de uma lembrança para os nossos participantes, e o Léo Araújo, da FAPTO. E quero agradecer imensamente você, Pedro Ivo, pela participação, pela disposição em estar conosco, mesmo que remotamente. Eu tenho certeza que, né, deveremos ter novas dúvidas, né? Tudo que é novo causa, no mínimo, estranhamento, quanto mais dúvidas, e que esses canais sejam, de fato, abertos, de maneira importante para todos que precisem fazer uso desse novo sistema, né, vamos dizer assim, que as pessoas tenham que passar a acessar a partir de agora. Muito obrigada pela sua participação. Bom, e aqui, né, por favor, Tatiana, Ana, Miguel,
Infelizmente, eu não sei se a gente tem como fazer chegar essa lembrança aí para você, Pedro, mas sinta-se abraçado por todos nós. Muito obrigada.